Juiz Sérgio Moro aceita convite para comandar o novo Superministério da Justiça. Aqui na Câmara, a oposição já faz críticas enquanto defensores do futuro governo comemoram. E vamos ver também: combate ao uso e tráfico de drogas. Como está sendo feito o anteprojeto que pode mudar a legislação atual. Universidades comunitárias. O que são, como funcionam e por que precisam ser mais ouvidas. E o projeto que incentiva o uso de energia solar, tirando o imposto cobrado na venda do equipamento usado. Boa noite, são 8h01 aqui em Brasília. O Jornal da Câmara começa agora. Sérgio Moro, o juiz que ficou famoso em todo o Brasil ao comandar a Operação Lava Jato, será o ministro da Justiça do futuro governo Jair Bolsonaro. E não será um Ministério da Justiça como se conhece hoje, mas um superministério que atuará também no combate à corrupção e assumindo até parte do Conselho sobre Atividades Financeiras, o COAF, hoje ligado ao Ministério da Fazenda. As reações nos meios políticos já começaram e vão da comemoração às críticas. Nesta quinta-feira, mais uma decisão sobre quem vai compor o governo do presidente Jair Bolsonaro causou polêmica. O juiz Sérgio Moro vai assumir o comando do Ministério da Justiça, que será um superministério. Segundo propostas de Bolsonaro, a nova pasta será formada pela junção do Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública e deverá incluir ainda o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, CGU, e o Controle de Atividades Financeiras, COAF. O anúncio de Moro como ministro recebeu críticas do líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta. O mais grave, na minha leitura pessoal, foi a revelação do general Mourão. Quer dizer, à medida que o general Mourão hoje ele vem a público e traz detalhes, e ele diz: já há várias semanas, o presidente eleito Jair Bolsonaro havia designado Paulo Guedes para que ele fizesse os primeiros contatos, para que ele fizesse as sondagens. Isso revela, pessoal, que nós estamos tratando de um fato que ninguém sabia. Que o juiz da Lava Jato já tinha sido convidado para ser ministro antes da eleição. E que continuou atuando da Lava Jato durante a eleição, tomando decisões que interferiram diretamente no resultado da eleição, mesmo já tendo recebido o convite. Por telefone, o vice-líder do PSL na Câmara defendeu que a escolha segue critérios técnicos. É uma decisão que todo o cidadão brasileiro, todo o povo brasileiro gostaria, né? Gostaria que o nosso presidente Bolsonaro tivesse feito isso. Primeiro, o Bolsonaro atende à vontade popular. Segundo, segue com o critério técnico, de indicar pessoas técnicas e as mais capacitadas e as mais habilitadas em cada área. Eu diria que Moro é o Pelé do combate à corrupção. Não tem nenhum especialista no país com mais habilidade e qualidade técnica para esse cargo. Então é a pessoa mais capacitada do país. Líderes de diferentes partidos analisam as perspectivas de votação aqui na Câmara para o resto do ano, diante das propostas defendidas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Eleito com quase 58 milhões de votos, Jair Bolsonaro ainda não tomou posse e seus articulistas têm priorizado a aprovação de matérias polêmicas. No caso da reforma da Previdência, o novo líder do PSL, partido do Bolsonaro, defende a necessidade de aprovar parte do texto que já tramita na casa. A gente tem que desmistificar isso daí e fazer as emendas necessárias. Quem sabe até um substitutivo global. E a gente apoia aqui uma reforma bem tranquila, bem simples, onde não tenha tanto impacto, onde os deputados fiquem confortáveis para fazer essa votação. Eu acho que é muito interessante e seria muito bem-vinda para dar um gás inicial no governo Bolsonaro. O líder na Câmara também defende temas de segurança pública, como a redução da maioridade penal, flexibilização do Estatuto do Desarmamento e alteração do Código de Processo Penal. Mas deputados com mais experiência na casa apontam dificuldades para a aprovação dessa agenda. E muitas das vezes algumas medidas propostas através de projetos de lei ou emendas à Constituição vêm de uma forma equivocada. E para isso que serve o Congresso Nacional, para isso que serve a Câmara Federal, para melhorar.
para aperfeiçoar aquilo que foi trabalhado lá no Executivo. Com certeza, nenhuma medida será aprovada da forma como vai vir lá do Executivo Federal, do seu presidente da República. Ela será melhorada aqui, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, a oposição acredita que agora precisa se unificar para fazer frente de defesa a um governo que considera radical para impor sua agenda. Para o deputado Henrique Fontana, vice-líder do PT, uma frente unida pode impedir a aprovação de temas econômicos como a reforma da Previdência. Tanto na questão dos costumes, da democracia, como também e muito especialmente na economia, né? Porque este governo ele quer concentrar renda na mão dos setores privilegiados do país. As medidas que ele anuncia, o seu ministro da Economia, ele é um ultraliberal fundamentalista. Esta política econômica é muito ruim para a maioria do país. Vamos falar agora sobre novas fontes de energia. Até o ano de 2050, segundo prevêem especialistas, a energia solar já será a maior fonte de eletricidade dentro da matriz energética brasileira. Além de barata, essa energia é ecologicamente correta. Aqui na Câmara, várias propostas beneficiam o setor. O professor da Universidade de Brasília, Flávio Cote, instalou placas fotovoltaicas na casa dele faz 1 ano e meio. Ele chegava a pagar R$ 600 de conta de luz, mas hoje paga por volta de 130. Em no máximo 6 anos, o valor do sistema, que custou R$ 30 mil, já terá sido recuperado e os equipamentos poderão produzir energia por pelo menos mais 20 anos. A aparelhagem é constituída basicamente por 4 partes, né? Tem as telhas fotovoltaicas lá em cima, depois lá dentro escondido uma caixinha pequena, que é o conversor de energia solar em energia elétrica. Depois tem uma aparelhagem um pouco maior que é uma espécie de transformador e contador que repassa essa energia para dentro da rede elétrica da casa. Eu não preciso de baterias para armazenar isso, porque quando eu estou produzindo mais do que eu consumo, né, vai para a rede elétrica e a SEB conta. Então a 4ª parte é um novo relógio de entrada em que, em vez de contar só a entrada, conta entrada e saída. Segundo a Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica, atualmente a energia solar representa menos de 1% da matriz energética brasileira, mas em 2030 já representará 10%. E em 2050, a energia solar será a principal fonte de energia do país, representando 40% da matriz energética. As placas fotovoltaicas estão evoluindo rapidamente, mas o preço está caindo. O custo de instalação, porém, ainda é alto. Aqui na Câmara, várias propostas que estão em análise têm o objetivo de estimular o uso de energia solar. Uma delas é o projeto que isenta escolas públicas e privadas do Imposto sobre Produto Industrializado, o IPI, na compra de placas fotovoltaicas. Com o uso dessa tecnologia limpa nas escolas, haveria diminuição do gasto com a conta de energia elétrica. A proposta é da deputada Mariana Carvalho. Essa forma dessa redução desses impostos ajuda com que o consumidor tenha oportunidade de comprar essas placas e assim dar oportunidade da gente poder ter uma energia mais barata e principalmente para locais públicos como as nossas escolas também. Estaria diminuindo esses altos custos pagos também pelo poder público nas energias. Um outro projeto em análise foi apresentado pelo deputado Augusto Carvalho, do Solidariedade do Distrito Federal. Ele cria a Política Nacional de Energia Solar Fotovoltaica, com um pacote de incentivos e metas para a expansão dessa forma de energia. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que os pais não têm autoridade para retirar os filhos de um colégio e educá-los em casa. Essa troca é conhecida como educação domiciliar. No Brasil, a estimativa é de que 10 mil crianças e jovens sejam educados pelos pais responsáveis, apesar dessa prática não ser regulamentada. Os pais podem assumir a tarefa de ensinar aos filhos, por exemplo, português e matemática em casa. Nos Estados Unidos, a prática conhecida como homeschooling, ou numa tradução livre, escola em casa, é permitida desde a década de 70. Aqui no Brasil, estima-se que cerca de 10 mil meninos e meninas entre 4 e 17 anos recebem educação domiciliar de modo integral. Os dados são da ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, entidade que apoia a ideia.
A educação domiciliar diz respeito à liberdade das famílias de educarem os seus filhos do modo como acharem melhor, mas de acordo com padrões mínimos de qualidade. A Associação Nacional de Educação Domiciliar não apregou um método ou um programa específico, mas dá assistência, tanto jurídica quanto pedagógica, para as famílias que querem educar os seus filhos em casa. Mas o modelo de educação domiciliar não é unanimidade entre educadores brasileiros. Garantir condições também favoráveis para esse processo de educação é condição para que nós estamos conversando aqui, para que de fato essa proposta não se fortaleça e as famílias acham que pode dar conta desse papel, porque de fato não vão dar conta. Como é que a família vai dar conta de atender, por exemplo, geografia, história, matemática, língua portuguesa, sociologia, filosofia, artes, educação física? Como? Tem que ser uma complementação, tem que ser algo, de reforço, né? Ou de aprimoramento, mas não de substituição. Neste ano, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que a frequência da criança na escola é necessária para garantir uma convivência com estudantes de origens, valores e crenças diferentes. E que, segundo a Constituição, o dever de educar envolve cooperação entre Estado e família, sem exclusividade dos pais. Ou seja, eles não podem tirar os filhos da escola para educá-los em casa. Para o deputado Lincoln Portela, autor do projeto que permite a educação básica domiciliar, com supervisão do Estado, o Congresso Nacional pode modificar a decisão do STF. Mas a decisão do Supremo não é a proibição de que o projeto ande aqui na Câmara e seja aprovado. Aí é uma outra conversa. Eu não sei onde está escrito isso na Constituição brasileira, de que a escola é para socializar. A escola é para escolarizar. As pessoas são socializadas de diversas maneiras. Uma proposta aprovada pela Comissão de Educação altera a composição do Conselho Nacional de Educação. Torna obrigatória a participação de representantes das universidades comunitárias na Câmara de Educação Superior do Conselho. Falta agora a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara votar o projeto de lei. Depois, a matéria segue para o Senado. O ensino superior brasileiro conta com instituições que não são consideradas públicas nem privadas. São as universidades comunitárias, que têm uma gestão compartilhada e o patrimônio é coletivo, pertence à comunidade. Ela é gerida e administrada de forma democrática, com alunos, pais, professores, com a academia de um modo geral. E é uma universidade que demanda pesquisa, extensão e ensino como todas as demais. Então, ao criar essas universidades, ao constituir legalmente essa figura de universidades comunitárias, todas essas regras estão estabelecidas, de que o patrimônio não seja privado, seja da comunidade, de uma associação pública, com fins públicos. E essas universidades, elas são muitas no Brasil. A Universidade Católica de Brasília passou a ser reconhecida como universidade comunitária pelo Ministério da Educação. Os lucros da instituição têm que ser revertidos para a própria universidade em benefício da comunidade. Com o selo de comunitária, nós temos que aumentar o número de benefícios para a comunidade. Sejam no formato de atividades, projetos de extensão, oferta de cursos gratuitos e assim por diante. Estima-se que existam mais de 12 mil cursos de graduação ofertados por universidades comunitárias, totalizando mais de 2.700.000 matrículas no Brasil. Essa modalidade de ensino não tem assento no Conselho Nacional de Educação, que reúne representantes dos diferentes níveis e tipos de entidades educacionais. Mas um projeto de lei em análise na Câmara inclui um representante das universidades comunitárias na Câmara de Educação Superior do CNE. A proposta já foi aprovada pelos deputados da Comissão de Educação. A presença delas no Conselho pode contribuir para ver esse tipo de formação que é feito também através da organização da sociedade diretamente. A Câmara instituiu um grupo de trabalho formado por especialistas em direito e em saúde para preparar o anteprojeto de uma nova lei antidrogas, substituindo a atual de 2006. O trabalho vai ser entregue ao presidente da Casa e deve ser debatido por deputados numa comissão especial. A rotina do uso de drogas faz parte da paisagem das cidades brasileiras. E os últimos dados oficiais mostram que os crimes relacionados ao tráfico
respondem por quase 1/3 das pessoas presas no Brasil. A percepção de muitos estudiosos é de que a Lei Antidrogas de 2006 falhou em construir soluções e pode ter piorado o problema. Por isso, a Câmara instituiu uma comissão de especialistas em direito e em saúde para elaborar o anteprojeto de uma nova lei. O presidente da comissão explica que o trabalho vai ser aberto a todas as tendências sobre o assunto, mas o debate definitivo vai ocorrer no Congresso. Nós vamos tratar da coisa de forma técnica e uma forma equilibrada. Quando nós formos ouvir, por exemplo, autoridades no assunto, a gente vai tentar ouvir pessoas que têm uma visão mais liberalizante e umas que têm uma visão mais dura sobre o problema, para a gente ouvir sempre os dois lados na questão e poder produzir um texto equilibrado. Quando chegar na Câmara, no Senado, enfim, aí lá é outra linha. Aí é simplesmente a legitimidade popular de que dispõe o parlamentar para tratar de qualquer assunto com ampla criatividade. Autor de um dos muitos projetos sobre a questão em análise na Câmara, o deputado Carlos Manato diz o que espera de uma nova lei antidrogas. Nós achamos que as leis estão muito frouxas, as leis têm que apertar mais para o traficante, nós temos que ter um combate mais ostensivo, nós temos que ter políticas que melhorem a condição das pessoas na periferia, onde tem o maior tráfico de drogas, mas também nós temos que ter rigor no combate às drogas. Eu acredito que tem que ter uma vigilância maior nas divisas e nas fronteiras para a droga não entrar. Ela não tem em cima do morro, ela vai para cima do morro. Crianças e adolescentes do ensino fundamental participaram do Câmara Mirim, um programa que acontece aqui na Câmara todo ano desde 2006. Os estudantes atuam como deputados mirins, elaboram, debatem e votam projetos de lei nas comissões e no plenário. 368 estudantes vão passar 2 dias aqui na Câmara para simular o trabalho dos deputados. São alunos do 5º ao 9º ano de escolas públicas e privadas de várias partes do Brasil. Eles participam do programa Câmara Mirim. O objetivo é promover a aproximação desse público mais jovem com a Câmara dos Deputados. Eles vão debater e votar projetos de lei. 3 propostas foram selecionadas de um total de mais de 900, enviadas por crianças e adolescentes de todo o Brasil. O trabalho começa com um debate nas comissões. Um dos projetos cria um aplicativo de celular para orientar o deslocamento de pessoas com deficiência visual. Eu estou muito feliz por ele ter passado e ido para o plenário. E o meu projeto foi quando eu vi a dificuldade que o deficiente visual tem para se locomover. Um dia eu estava numa lanchonete, aí eu vi um deficiente entrando, aí eles barravam em todas as mesas e ele estava vendendo doce. Aí eu perguntei pro meu pai e pra minha mãe, como que ele vai fazer agora? Como que ele vai seguir o caminho dele? Outro projeto propõe substituir orelhões por pontos de Wi-Fi gratuitos e de livre acesso. A minha ideia veio observando a obsolência desses orelhões, que agora já não tem mais nenhuma utilidade, e a importância da internet, visto que a maior parte da população brasileira é usuária de smartphones, de computadores, e que cada vez mais é importante para o processo de telecomunicações. E a proposta da Natália quer proibir o uso e a venda de canudos plásticos. Nós, seres humanos, a gente produz uma quantidade muito grande de plástico. Tanto é que as pesquisas mostram que nos últimos 10 anos a gente produziu mais do que em todo o século passado. Então, a proibição dos canudinhos visa reduzir a quantidade de plástico que a gente produz, porque os canudos eles acabam sendo dificilmente reciclados e são resultados em mares, oceanos, agredindo toda a vida marinha, entrando na cadeia alimentar, poluindo o lençol freático, o próprio ambiente. A idade, nesse caso, não é o mais relevante. Tudo depende do trabalho que o professor faz, tudo depende da dedicação a essa vontade de discutir política, discutir o trabalho do deputado. Então, a gente nem se preocupa muito que eles entendam de legislação. O que a gente quer ver mesmo acontecer é um debate em que a gente tem que escutar o outro e tem que respeitar a decisão da maioria, porque isso é um grande exercício mesmo de democracia. É muito legal a experiência, eu queria que todas as crianças do Brasil pudessem ter essa experiência, porque é muito divertido. Cada criança pode ter a chance de falar
cada coisa que ela acha daquele projeto. E um dia saber que um dia esse projeto pode virar uma lei é muito excitante. Depois de votar nas comissões, o próximo passo é analisar os projetos no plenário da Câmara. Se coloquem no lugar de cada pessoa que tem deficiência visual e que ela não consegue se locomover pelas ruas com total segurança. Se nós estivermos lá, nós gostaríamos que simplesmente nos deixassem na mão ou gostaríamos que um projeto desse fosse aprovado para que possamos nos ajudar? Isso se chama inclusão social. Então eu peço a todos que votem favoráveis a esse projeto. É necessário um grande recurso para algo incerto que até empresas grandes como a Microsoft, que fez aplicativo visando auxiliar os deficientes visuais, eles que possuem grande conhecimento e experiência, eles tiveram grandes problemas e dificuldades para fazer um aplicativo que seja bom. E eles, mesmo assim, não tiveram um aplicativo perfeito que auxiliasse da maneira certa para eles já permitirem o aplicativo de ser utilizado. E nós não precisamos de uma lei para criar um aplicativo. E, dado tudo isso que eu falei, eu peço que vocês tenham consciência de que a gente precisa investir em coisas mais certas. Em votação, o projeto original. Aqueles que forem pela aprovação do projeto permaneçam sentados, como estão agora. O projeto foi rejeitado em votação simbólica. Na sessão, os deputados mirins aprovaram um projeto que proíbe o uso e a venda de canudinhos plásticos no Brasil. Uma medida para reduzir a poluição do meio ambiente. Eu gostei mais em relação ao do canudinho, porque, a gente precisa de um mundo melhor, chega de poluição. É uma grande experiência para todos que estão aqui. Não importa se ele não foi presidente, se ele não foi lá na frente, pelo menos ele pode participar de alguma coisa grande. Experiência fantástica, porque ela desenvolveu em mim o espírito de fraternidade até para quebrar preconceitos da política e também para desenvolver a minha consciência política e democrática também. A ideia do Poder Legislativo é aproximar a juventude do parlamento, é aproximar a criança e o adolescente da casa. Ter as crianças e adolescentes por perto, participando do que seria um processo de discussão de propostas, de ideias para o Brasil, é de alguma maneira aproximar essas pessoas da rotina do parlamentar e do sentido básico da nossa tarefa aqui, que é dialogar, construir pontes entre pessoas que pensam diferente e principalmente criar uma sensação de afinidade e pertencimento com esse poder, que às vezes é muito criticado, mas que sem ele é certamente impossível melhorar a nossa democracia. Essa edição termina aqui. Para mais informações ou para rever as nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. E amanhã é dia de revista da Câmara, a partir das 8 da noite, com um resumo do que foi notícia no Legislativo durante a semana. O Jornal da Câmara volta na segunda-feira, mas agora fique com as imagens dos fotógrafos da casa, feitas durante as atividades legislativas desta semana. Tchau!